Atualmente, todo o segmento produtivo da economia, seja indústria, comércio ou prestação de serviços, busca a inovação para se diferenciar no mercado. Mas nesse cenário tão competitivo, como gerar ideias que sejam novas? Eu sou o professor Marcelo Leite, seja bem-vindo à terceira semana do curso de empreendedorismo. Na aula de hoje, eu vou ensinar a vocês o processo de criação, de concepção de ideias, chamado de ideação. Bora começar? Olá! Seja bem-vindo à segunda videoaula do curso de empreendedorismo do professor Marcelo Leite. Se até agora falamos de desenvolver atitudes para tornar seu sonho realidade, agora vamos falar sobre ideias, a alma do empreendedorismo. Existem duas formas de encarar um problema, que os especialistas chamam de pensamento convergente e pensamento divergente. Essa primeira forma de pensar quebra o problema em partes para entender as suas causas. Já o pensamento divergente procura aumentar o escopo do problema e compreender, além de partes e causas, o contexto, as pessoas e os motivos envolvidos. Observe estas duas equações. Na primeira equação, a resposta é óbvia, é direta. A resposta vem do seu pensamento convergente. Ele elimina todas as possibilidades, menos a única possível. 2 mais 2 é igual a 4. E a segunda equação? A segunda equação tem várias respostas. E aí você utiliza o seu pensamento divergente. Você amplia as possibilidades para a resolução do problema. Observe este exemplo. Em um hotel, os hóspedes reclamavam da demora do elevador. Como você resolveria este problema? Vou dar alguns segundos para você pensar. Pronto! A esta altura, você já pensou em algumas respostas. Por exemplo, você pode ter imaginado: bom, eu colocaria outro elevador. Ou então, que tal substituir por um elevador mais moderno que seja mais rápido? Veja a solução encontrada pelo gerente do hotel. Ele decidiu instalar espelhos nas portas dos elevadores em todos os andares. Fim das reclamações. Essa é a forma divergente de pensar. O gerente deu aos hóspedes algo para se distraírem e eles não percebiam a demora. Agora eles tinham algo para fazer enquanto esperavam. Um pensamento convergente produz um número limitado de possibilidades. Para adquirir fluência na geração de ideias, é preciso também utilizar o pensamento divergente. Lembre-se, a criatividade é o processo de encontrar ideias originais e de valor. É um processo, não é aleatório. Mas como será esse processo de gerar ideias? Uma técnica muito utilizada é a do brainstorming. Brainstorming significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. O brainstorming é uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informação e para estimular o pensamento criativo. Funciona da seguinte forma: você reúne um grupo e cada um dá a sua ideia, a sua solução para um determinado problema. Cada integrante da equipe pode apresentar quantas ideias quiser, e esse processo permanece até que todos tenham esgotado as suas ideias. Entretanto, o processo de brainstorming possui algumas regras. Primeira, evite o julgamento. A ideia do brainstorming é pegar todas as ideias que vêm à mente. Portanto, durante o brainstorming, não pode haver censura ou críticas a alguma ideia. Todas as ideias têm que ser compartilhadas. Segunda regra: encoraje as ideias ousadas. É o famoso pensar fora da caixa. Terceiro, construa sobre as ideias dos outros. Enquanto seus colegas de equipe apresentam as suas ideias, você pode formular a sua, já baseado nas ideias apresentadas. Quarto, foque-se no tópico. Tá? Apresente ideias que realmente sejam solução para o problema apresentado. O brainstorming pode ser feito individualmente. Se você tem uma paixão, um sonho e quer transformá-lo em um empreendimento, entretanto, não quer compartilhar com ninguém a sua ideia, você pode sozinho fazer um brainstorming. Libere a sua mente, deixe as ideias fluírem e vá anotando todas as ideias. Depois, selecione a melhor ou as melhores ideias. Passamos para a segunda fase.
Como colocar as suas ideias em prática? Existem 4 medos a serem superados. O primeiro, o medo do desconhecido. Ideias originais levarão você e seus projetos para fora de sua zona de conforto. Se a ideia é original, significa que ninguém fez isso antes, e não saber o que vem a seguir pode ser assustador. Segundo, medo de ser julgado. Vivemos com a perspectiva de que é preciso ser o melhor. Fazemos isso para que as pessoas confiem em nosso desempenho. Muitas vezes, descartamos ideias com medo de que elas se tornem um fracasso diante da família, dos amigos, dos professores, dos chefes e do mercado. Terceiro, medo de dar o primeiro passo. Por vezes passamos horas, dias, meses, anos planejando alguma coisa para acertarmos na primeira tentativa. Isso gera um efeito de inércia que nos impede de começar. Quarto, medo de perder o controle. Muitas vezes tratamos ideias como filhos e acreditamos que elas são a melhor solução. O medo de perder o controle sobre a própria ideia pode inibir nossa capacidade de aceitar as contribuições de outras pessoas. A coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é o homem que não sente medo, mas o que conquista os seus medos, colocando ideias à prova. Uma das revoluções recentes no empreendedorismo é o movimento Startup Enxuta, ou Lean Startup. Sua ruptura com o modo tradicional de empreender é a possibilidade de oferecer produtos para gerar aprendizado sobre o cliente e o negócio o quanto antes. Esse conceito implica produtos e serviços que podem parecer inacabados, mas que encontram públicos dispostos a experimentá-los. Por exemplo, o Dropbox, serviço de armazenamento de arquivos na internet, validou sua proposta com uma série de vídeos montados de forma a iludir o público de que o serviço já estava funcionando. A quantidade de visualizações e comentários que os vídeos tiveram no YouTube foram suficientes para validar a ideia e fazer valer a pena investir no desenvolvimento da plataforma. Um outro exemplo. Um escritor testou a ideia de construir um aplicativo para uma ferramenta apresentada em seu livro, sem escrever uma linha de código. Ele criou um site com 2 páginas. A primeira oferecia o produto e tinha um botão, compre já. Ao clicar no botão, o link levava à segunda página que explicava que o produto ainda não estava disponível, mas se o usuário se cadastrasse, teria 30% de desconto no lançamento. Baseado no número de cadastros, ou seja, no interesse do público, o escritor levou a ideia adiante e construiu o aplicativo. Uma outra forma de testar a sua ideia é fazendo um protótipo. Protótipos ajudam a reduzir investimentos e, consequentemente, os riscos. O protótipo é uma simulação do seu produto. Ele pode ser um programa de computador, uma planta, um desenho, ou até um produto em escala real ou escala em miniatura. Isso pode ser usado para você validar o seu produto perante o público e dar ou não seguimento ao projeto. Não tenha medo. Supere-se.